Fala concurseiro, fala concurseira, vamos para mais uma aula de raciocínio lógico. O tema da nossa aula de hoje é sequências. O que a gente trabalha em sequências? O difícil de sequências é identificar o padrão. É muito mais difícil identificar o padrão do que propriamente resolver a questão de sequência. Depois que você identifica, a questão ela fica muito mais simples. Tá? E nós temos padrões que são adotados, tá, com uma frequência maior nas questões de concurso, e a gente vai entender exatamente resolvendo essas questões. Vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: alguns dos números que podem ser escritos na forma de fração apresentam periodicidade quando representados na forma decimal, isto é, a partir de uma certa casa decimal, um dígito ou uma sequência de dígitos passa a se repetir infinitamente. Como, por exemplo, temos o 1 dividido por 13. 1 dividido por 13 dá 0,076923, e depois repete, ó. 076923, 076923. Então, aqui nós temos uma periodicidade que começa no 0 e termina exatamente no 3. Tá? Então, a gente entende isso daí. Nós temos uma periodicidade de quantos termos? De 6 termos. Tá? Uma periodicidade de 6 termos. Então, o que a gente pode fazer aqui, professor? Aqui nós podemos fazer o seguinte. A pergunta da questão é, nessa representação decimal, o dígito 1232 após a vírgula é. Então, ele quer saber qual é o dígito que ocuparia essa posição. Esse tipo de questão é clássico e não é uma questão que pode envolver só números, pode ser uma questão com letras, com palavras que vão se repetindo, né? Então, aqui a gente tem um tipo de questão que, na minha concepção, é o tipo de questão mais tradicional, de questão de sequência, uma sequência periódica, uma sequência repetitiva. E como é que a gente identifica o dígito que está na posição 1232? Eu sei que você está pensando em escrever até o dígito da posição 1232. Professor, dá para fazer assim? Dá, com certeza. Só não sei se seria viável, na hora de resolver uma questão, fazer exatamente desse jeito. Né? Você não teria tempo suficiente na sua prova para fazer desse jeito. Mas, claro, na hora do desespero, se for essa saída que você tem em mente, pode fazer, não tem problema. Deixa por último, né, e resolve desse jeito. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar o seguinte, pensa comigo. Eu quero o dígito da posição 1232 e está repetindo de 6 em 6. Aqui a gente tem, esse é o primeiro dígito após a vírgula, que é o 0. O segundo dígito após a vírgula é o 7. O terceiro dígito após a vírgula é o 6. O quarto é o 9. O quinto é o 2. E o sexto e o último dígito do meu período é o dígito 3. Tá? Preste atenção nesse último dígito aqui, a posição dele é 6. Olha isso aqui. Próximo dígito, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Olha isso aqui, o 12º dígito é o 3. Depois eu teria 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º. Olha isso aqui, o 18º dígito é o 3. Professor, por que você destacou isso? Qual que é a lógica, qual é o sentido disso aí? O sentido é o seguinte. A cada 6 termos eu tenho o meu último dígito se repetindo, o termo 3. Claro, a minha sequência ela tem 6 termos. E aí a gente entende o seguinte, a gente pode focar aqui, ó, 6, 6 vezes 2, 6 vezes 3, tá? Então, a posição, ela seria exatamente o 6 multiplicado pela quantidade de vezes que eu repeti a minha sequência. Então, aqui, para a gente chegar no dígito da posição 1232, eu posso entender o seguinte, eu posso encontrar um dígito próximo, uma sequência próxima da 1232, onde o 3 ele finalizaria. Ao identificar isso, a gente tem condições de continuar a nossa sequência. A gente não vai escrever os 1232 termos, a gente vai escrever alguns, tá? A continuar a nossa sequência e chegar no termo 1232. Olha o exemplo. Imagina o seguinte, ó, se eu fizer aqui 6 vezes 40, por exemplo, 40 vezes 6. Eu vou analisar o seguinte, eu vou analisar uma posição onde o 3 finalizaria, e já vai ser uma posição bem distante, eu não precisaria escrever essas 40 sequências. Então, quando eu escrever 40 sequências, 40 vezes 6 no caso, né? 40 sequências, eu vou terminar em que posição? Vamos ver. 6 vezes 0, 6 vezes 4, 24. Então, eu teria o termo de posição 240. O termo de posição 240, eu tenho certeza que é o 3. Vai finalizar no 3. Mas, professor, 240 ainda está muito distante do 1232. Eu precisaria de um termo mais distante. Vamos colocar aqui o termo 100. 100 vezes 6.
100 vezes 6 seria o quê? Depois que eu repetir a minha sequência 100 vezes, 100 vezes 6, não é muito difícil identificar, vai dar 600. Ou seja, o meu termo de posição 600, ele vai ser o termo 3. É o último termo da minha sequência. Eu vou ter repetido exatamente 100 vezes a minha sequência. Professor, mas isso não é suficiente, está muito longe. Ó, se o 100 deu 600, o 200 vai ficar pertinho. 200 vezes 6, 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 2, 12. 1.200, já ficou pertinho, tá? Daqui para frente você contaria mais 32 termos, talvez vai valer a pena, né? Então você pode fazer o seguinte, ó, chegou no 1.200, teria 32 termos à frente, vou colocar então aqui a minha sequência uma vez, 0, 7, 6, 9, 2, 3. E aí você pode contar, você pode fazer o quê, ó? Quero contar 32, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Parou aqui significa o quê? Que o meu termo 32 é o termo 7. Ou seja, o termo que ocupa a posição 1232 é o termo 7, a resposta seria a alternativa A. Tá? Professor, ainda não achei interessante essa forma. Essa não é a nossa estratégia final. Aqui foi só para a gente entender como é que você poderia fazer numa situação de desespero, esqueceu como é que seria a estratégia ideal, você pode fazer desse jeito, tá? Ou simplesmente, professor, 200 chegou perto, vamos 205. 205 vezes 6. 205 vezes 6 vai dar 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. 6 vezes 2, 12, deu 1.230. Falta mais 2. Aí o que é que você faz? Primeiro termo é 0, próximo termo é o 7. Então, o termo 1.232 ele seria o 7. Tá? Mas essa ainda não é a estratégia final, é claro. Tá? Já falei para você, essa não é a nossa estratégia final. O que, que a gente pode fazer aqui, professor? Seguinte, numa situação como essa, a posição que ele pede é a posição 1232. E ele está perguntando de uma sequência que está repetindo de 6 em 6. Então, você vai dividir a posição que ele pede pela quantidade de termos da nossa sequência periódica, que nesse caso é 6. Vai chegar um momento, quer dizer, pode chegar um momento, em que você precisaria continuar a divisão colocando uma vírgula. Quando chegar esse momento, você para a sua divisão. Você não continua a divisão, porque é aí que estará a nossa resposta. Então, olha aqui. 1.232, 1 por 6 não dá, mais 12 dá. 12 por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Desce o 3. Tá? 3 por 6 não dá, vou ter que descer outro termo, mas acrescenta um 0 na hora de descer o segundo termo consecutivo. 32 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Opa. 5 vezes 6, 30. 32 menos 30 dá 2. E aí, esse seria o momento em que você colocaria a vírgula. Né? O momento em que você colocaria a vírgula seria exatamente esse. O que é que você vai fazer? Não vai colocar a vírgula. Você vai fazer o quê? Parou aqui. Sabe o que é que significa isso? Que você repetiu 205 vezes. E na 206, você não teria quantidade de termos suficiente. Você teria só 2 termos. Ou seja, eu colocaria o primeiro, que é o 0, e o segundo, que é o 7. Então, o meu dígito 1232 seria o dígito 7. A resposta seria a letra A. Professor, então seria mais ou menos assim, né? 0, 7, 6, 9, 2, 3. Se na hora de dividir, aqui, ó, o resto fosse 1, significa que eu finalizaria no primeiro termo, que é um 0. O resto fosse 2, e foi, né? Significaria que eu iria parar no 7. Resto 3 seria 6, resto 4 seria o 9, resto 5 seria o 2, e resto 6, professor, seria o 3, é isso? Quase, quase. É que, na verdade, na hora de dividir por 6, não tem como sobrar 6, tá? Seria o 3 se a minha divisão fosse exata. Seria o 3 se a minha divisão fosse exata. Então, seria 3 se o meu resto fosse 0. Se a minha divisão fosse exata, aí daria o meu último dígito, que é o dígito 3. Então, aqui está bem claro que a resposta da nossa questão é a letra A, tá? Então, é o 7,
dígito da posição 1232. Vamos à nossa próxima questão, questão 2, que diz o seguinte. As figuras abaixo ilustram as 3 primeiras etapas da sucessiva transformação de um polígono em outro. Essa modificação é feita removendo-se todos os bicos do polígono anterior para obter-se o polígono seguinte. E aí é o seguinte, ó, você entendeu que aqui ele faz o quê? Ele corta esse bico, ele corta esse bico, ele corta esse, tá? Então ele vai ter um polígono que teria antes, na etapa 1, tinha o quê? 3 lados, né? E 3 bicos. Agora ele vai ter na etapa 2 um polígono que obviamente tem 6 lados. Por quê, professor? Porque quando ele corta o bico, ele duplica a quantidade de lados, tá? Se quiser, você pode contar aqui, ó, você vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortou os bicos desse polígono, eu vou duplicar a quantidade de lados. Em vez de 6 lados, eu vou ter o quê? 12. Se quiser contar o da etapa 3, você vai perceber isso daí. Eu vou começar contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele não mostrou a etapa 4, mas se eu tivesse a etapa 4, eu teria um polígono de 24 lados. Na etapa 5, um polígono de 48 lados. Então, o segredo da questão de sequência é você identificar o padrão. Tá? Professor, mas eu não teria o raciocínio de contar, de identificar que iria dobrar. Conta. O primeiro tem 3 lados, o segundo tem 6, o terceiro tem 12. Você iria contar isso daí. A pergunta da questão é, a figura obtida na etapa 4 será um polígono com quantos lados? Ora, na etapa 4 a gente até foi na 5, né? Na etapa 4 seria um polígono com 24 lados. A nossa questão 2, a resposta é a letra C, tá? Então, o detalhe da questão de sequência é identificar o padrão. Identificou o padrão, você tem capacidade de montar a sua sequência e identificar o termo que ele pede, tá? Próxima questão, questão 3, que diz o seguinte. Uma sequência de números inteiros foi criada, escolhendo-se os 2 primeiros termos. E a partir do terceiro, os próximos números da sequência foram calculados por meio de uma mesma operação básica envolvendo os antecessores imediatos. Preste atenção, professor. Operação básica é o quê? Uma das 4 operações. Pode ser soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, ele está dizendo o seguinte, que a partir do terceiro termo, você faz uma operação básica com os 2 termos antecessores imediatos. Ó, os 2 termos antecessores imediatos. Então, o que é que você faz? Para a gente analisar esse terceiro termo, eu vou precisar de algo com os 2 imediatos, os 2 antecessores imediatos. E aí você vai identificar qual é essa operação. Se eu multiplicar isso aqui, ó, o 2 multiplicado pelo menos 1 dá menos 2. Então, não deu o terceiro termo, tá? Vamos tentar outra operação. Se eu somar isso daqui, 2 e menos 1, ao somar vai dar 1, então deu certo, tá? Deu certo. Vamos ver isso aqui. Então, aqui, possivelmente, uma soma, né? Vamos confirmar aqui, ó. Se eu somar esses 2, menos 1 e 1, vai dar quanto? 0. Bateu, tá? Bateu. Se eu somar esses 2 aqui, 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. Bateu também. Então, a soma está sendo a operação que está prevalecendo aqui. Mas você vai conferir isso até o final, tá? Se eu somar esses 2 aqui, 0 mais 1, dá 1. Bateu também. Então, obviamente, que não tem como ser outra operação. Não tem como ser outra operação. Por quê? Porque aí daria divergência, né? Nós teríamos 2 possibilidades de resposta. Se já foi até o final, você conferiu. Então, o próximo termo seria 1 mais 1, 2. O outro termo seria 1 mais 2, 3. Outro, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. Essa sequência é uma sequência que segue o padrão Fibonacci, tá? Soma 2 termos para dar o próximo. Seguindo esse padrão de construção, o valor do próximo termo é... Gente, o próximo termo está aqui. O próximo termo é esse 2. Então, a resposta da nossa questão 3, alternativa A, tá bom? Vamos à nossa quarta questão, que diz o seguinte. Uma partícula se movimenta sobre um plano, de modo que todos os deslocamentos se dão em linha reta, e cada um deles exclusivamente no sentido de algum dos pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. No seu primeiro movimento, essa partícula se desloca 20 metros no sentido norte. Em seguida, ela faz a seguinte sequência. 10 metros no sentido leste, 5 metros no sentido sul, 2,5 metros no sentido oeste, 1,25 metros no sentido norte. A gente já identificou um padrão de sentido. Ele começou com norte, depois ele veio leste, sul, oeste. Depois ele vem norte,
provavelmente, seguindo o padrão, leste, sul, oeste. Depois norte, leste, sul, oeste e assim vai, tá? Coloquei demais, talvez nem seja necessário tudo isso, né? E aí a gente vai para a distância. No primeiro, ele percorreu 20 metros no sentido norte. Depois ele percorreu 10 metros no sentido leste. Depois 5 metros no sentido sul. Depois 2,5 metros. Depois 1,25 metro. A gente entende que está o quê? Diminuindo. Diminuindo. Está diminuindo como? Sempre dividindo por 2, né? Sempre a metade. 20, metade 10, metade 5, metade 2,5, metade 1,25, então é sempre a metade. Olha a pergunta da questão. Se esta sequência de movimentos mantiver o padrão, o segundo movimento feito no sentido oeste, ou seja, ele quer esse daqui, ó. Quanto é que vai dar aqui? Essa é a pergunta da questão. Escrevi demais, né? Nem precisava de tudo isso. O segundo movimento feito no sentido oeste tem... E aí, olha as alternativas. As alternativas estão todas em milímetros. Então, eu acho que seria interessante, a partir daqui, já converter para milímetros, tá? Já converter para milímetros a partir daqui. Os valores vão diminuir bastante mesmo. Então, nesse caso, ó, 1 metro tem 1.000 milímetros. É só multiplicar por 1.000. 1,25 metros dá 1.250 milímetros. Então, já está em milímetros a partir daqui. Aí, vamos dividindo por 2. Aqui vai ser a metade, dividiu por 2. 1.250 dividido por 2, 625 milímetros, né? Divide por 2. 625 dividido por 2 dá 312,5 milímetros. 312,5 dividido por 2 vai dar 156,25 milímetros. Então, a resposta aqui, claramente, a alternativa C, talvez o mais difícil dessa questão, seja dividir, né? Efetuar essas divisões. Professor, não tenho facilidade em dividir de cabeça, fazer mentalmente. O que é que eu faço? Prática, tá? Para de usar calculadora quando estiver estudando e começa a dividir na mão, tá? Por exemplo, aqui o 312,5, eu divido aos poucos, ó, 312,5. 300 por 2, 150. 12 por 2, 6. E 0,5 por 2 dá 0,25. Aí eu junto, ó, vai dar 156,25 milímetros. Tá? Então, você pode fazer essa separaçãozinha. Tá? Técnica para dividir mentalmente. Resposta aí da questão 4, alternativa C. Vamos à nossa próxima questão, a questão 5, que diz o seguinte. As figuras a seguir representam os 4 primeiros termos da sequência de números pentagonais. Eu tenho lá o primeiro número, que é o 1, vou escrever aqui embaixo. Eu tenho o segundo número, que é o 5. O próximo número é o 12. O próximo número é o 22. O que é que a questão te dá? Te dá uma sequência de figuras. Primeira figura tem 1 pontinho, segunda figura tem 5 pontinhos, terceira tem 12, depois 22, que são exatamente os números que eu tenho na minha sequência. Tá? E a pergunta é a seguinte. O número que ocupa a 7ª posição nessa sequência é... Ou seja, ele está pedindo o número da 7ª posição. Ele já me deu 4, tá? Eu preciso do 5º, do 6º e do 7º. Esse daqui vai ser o da resposta, o da alternativa que eu vou marcar. E aí, tem gente que analisa o seguinte, pensa que tem que construir essas figuras. Tá? As figuras, às vezes, facilitam. Você visualiza a figura e consegue imaginar a próxima, a próxima, a próxima. Tem gente que pensa que vai ter que ficar, vou ter que desenhar a próxima, então aqui vou continuar, tá? Vai ficar aqui um pouquinho maior, então vou desenhar. Não precisa, tá? Não tem essa necessidade de construir a próxima figura. Ah, professor, se eu quiser, você vai perder muito tempo, tá? Mas se quiser, você pode até construir. Não sei se seria o mais interessante aqui. Aqui, o mais interessante seria analisar os números. E uma estratégia bacana para esse tipo de questão com figura é a sequência termo a termo. Tá? Nós temos a Fibonacci, termo a termo, que são as duas sequências com o maior padrão. Então, a sequência termo a termo é analisar o quanto evolui de um termo para outro. De 1 para 5, há um aumento de 4 unidades. De 5 para 12, há um aumento de 7 unidades. De 12 para 22, há um aumento de 10 unidades. E aí você já viu os termos diferentes, 4, 7, 12, e já pensa assim, ah,
Não é uma sequência termo a termo, os valores são diferentes, mas observe isso daqui. Do 4 para o 7, ele aumentou 3. Do 7 para o 10, aumenta 3 também. Aqui é uma sequência que eu chamo de sequência de segunda ordem. Como assim, professor? Sequência de segunda ordem. É quando, por mais que o aumento não seja fixo, esses aumentos eles formam uma nova sequência. Então, não é difícil identificar que o aumento ele é sempre 3 a mais do que o aumento anterior. Ele é sempre 3 a mais do que o aumento anterior. Se aumentou 10, agora vai aumentar 13. Depois vai aumentar 16. E, por último, vai ser um aumento de 19 unidades. Tá? Então, olha só. 22 que eu tenho aqui, somei 13, vai dar 35. 35 que eu tenho aqui, somei 16, vai dar 51. 51 que eu tenho aqui, somei 19, vai dar 70. Então, o próximo termo, o sétimo termo da minha sequência, que é o que ele está pedindo, é o termo que vale 70. A resposta da nossa questão 5 é a alternativa E. Tá certo? Vamos à nossa próxima questão, questão 6. Última questão dessa aula. É uma questão de sequência periódica. Eu tinha falado no começo que a sequência periódica nem sempre é só de números, às vezes ela também é de letras, palavras. Pode ser uma sequência também formada por símbolos, tá? Desde que seja repetitivo. E aí você vai entender o raciocínio aqui, independente do tipo, tá? de caractere que ele for mostrar aí. Ele fala o seguinte: Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. Aí nós temos Amazonas, 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 diversas vezes. Ele está perguntando qual é a letra que ocupa a posição 333. Qual é a letra que ocupa a posição 333? E aí o que a gente vai fazer? Vamos analisar. Ó. Amazonas, na minha sequência, vou aproveitar aqui em cima, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pegar o 333 e vou dividir isso daí por 8. Tá? O termo que ele pede, eu vou dividir pela quantidade de dígitos do meu período. Tá? E aí, só para a gente organizar a nossa legenda agora, se quando eu dividir sobrar 1, vai ser letra A. Se quando eu dividir sobrar 2, letra M. Sobrou 3 é A de novo, sobrou 4 é Z, sobrou 5 é O, sobrou 6 é N, sobrou 7 é A. E para ser letra S tem que sobrar 0. Tem que ser divisível, né? Então vamos dividir aqui, ó. 3 por 8 não dá, mais 33 dá, vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 33 menos 32, 1. Desce o 3. 13 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 13 menos 8, 5. Não tem o que descer mais. Aí você colocaria a vírgula nesse momento, mas você não vai fazer isso, tá? Esse 5 é a nossa resposta, tá? No caso, esse 5 aqui indica o quê? Quinta letra, ou seja, a letra O. A resposta da nossa questão 6, você já viu, vai ser letra C, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de sequências. E o que é que você tem que entender da aula de sequências? Sequências é identificar o padrão. Identificar o padrão resolve a sua questão de sequências. Sequência periódica, o termo que ele pede, dividido pela quantidade de termos do meu período. E claro, tem uma legenda, se sobrar 1 é o primeiro termo, sobrou 2 é o segundo. Para dar o último tem que sobrar 0, tá? A divisão tem que ser exata. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.